tanto a tua entrevista na Gallup foi com base em talentos, quanto você eventualmente faz, né, realiza essas entrevistas com base em talento. Como é que é isso? Qual a grande diferença dessas entrevistas, Raul? E eu começo por dizer que eu detesto fazer essas entrevistas, tanto é que eu parei de fazer essas entrevistas, porque eu literalmente manifestei internamente que eu falei assim: "Eu não gosto de fazer isso", porque, assim, para alguém que tem ativação número um, assim, ficar 1 hora fazendo como eu vou explicar que acontece aqui, vocês vão ver, é uma tortura para mim. E assim, no final é interessante ver o resultado, mas a nossa como que é, pelo menos o nosso processo de entrevista com base em talentos? É uma entrevista em profundidade, na verdade. Então, a gente já está passando por a gente sabe que isso nem toda empresa tem orçamento para ter, é uma coisa que custa dinheiro, é uma coisa cara, até internamente aqui na Gallup, que já é. E para quem conhece a Gallup, todo mundo sabe que nós não somos os mais baratos do mercado para absolutamente nada. Então, inclusive, este é uma das coisas que eu considero assim também bem caras, né? Uma entrevista em profundidade que literalmente ela é feita, ela tem uma estrutura para cada tipo de processo ou de função. Então, por exemplo, uma entrevista em profundidade para um nível C-level ou, né, nível diretoria é muito diferente que nível de gestão e nível analista. Então, em que se consiste isso? Basicamente é uma entrevista de 1 hora, mais ou menos, dependendo de como vai o fluxo, estruturada, que eu quero dizer, eu tenho já as perguntas pré-definidas e eu classifico essas perguntas aqui do meu lado, sendo bem transparente. E depois a gente vai ver a congruência que isso tem, na verdade, com a função que você pré-estabeleceu e com os requisitos que você pré-estabeleceu. Basicamente, eu estou descrevendo um produto nosso aqui, né, que é o Hiring Analytics. Mas é muito interessante trazer esse ponto de vista, porque uma vez que eu mandei meu application, por exemplo, para a Gallup, pelo LinkedIn, recebi pelo LinkedIn a vaga, né? A primeira coisa que a gente faz é um assessment de contratação. Não é o Clifton Strengths, tá? O Clifton Strengths, mais uma vez, é uma ferramenta de desenvolvimento. Mas a gente também tem umas ferramentas, né, que são para contratar e medir a congruência das suas habilidades com aquela função. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa. E as perguntas eram, para quem já fez o Clifton Strengths, são muito similares. Assim, são perguntas que querem ver a sua resposta sináptica quase imediata, né? Então, ali, a sua resposta cerebral àquela afirmação. Então, é um assessment igual ao Clifton Strengths, que você vai levar quase o mesmo tempo para fazer. Então, em termos práticos, é isso, mas a gente está realmente aplicando algo que não está perguntando coisas muito específicas da função, mas, assim, querendo entender quais são as suas respostas cerebrais e funções sinápticas, se eu posso utilizar de novo essa palavra, do cérebro, para determinadas coisas. E com isso a gente vai medindo. E, obviamente, o segundo passo é uma entrevista em profundidade, já mais ou menos baseado nesse resultado, mas que a pessoa já vai classificando, mas tem algumas perguntas você nem se dá conta, mas é um script, é um roteiro que a gente segue e que no final a gente vai entendendo. Fiz um super treinamento para fazer essas entrevistas e no final eu falei assim, não. É legal você dizer também, assim, que, tipo, eu não gosto disso, porque a gente fala, quando a gente fala de talentos, tem gente que de repente não curte alguma coisa, não é bom, não é aquilo, não tem o talento para aquilo, tudo bem. Não é um demérito você dizer, pô, isso aqui eu não gosto, né? Tem tanta coisa que você faz bem, pô, você bateu suas metas aí com uma antecedência absurda, né? Isso você faz muito bem. Tem coisa que todo mundo não faz uma série de coisas bem, né? E não quer fazer e não gosta. Ou às vezes até faz bem, mas não gosta, enfim. Né? Então é legal até você trazer isso, acho muito, muito legal. E aí, o que você aponta, então, é que a entrevista, é óbvio, a entrevista de talentos, ela busca entender se há no candidato os talentos necessários para aquela vaga. Né? Agora, a gente já falou isso 2 vezes, vamos falar pela terceira vez agora, porque eu acho que é importante. A gente não está falando de tema de talento, a gente está falando de talento. Ou seja,
Não vai lá aparecer, olha, eu preciso de alguém que tem intelecção, mais competição, não é isso, né? Vai analisar os talentos dentro que a gente vê dentro desses temas, né?